avaliar mesmo, você dá 2 passos para trás e ver de uma certa distância. Esse é um pensamento de medo. Esse é um pensamento de controle. Esse é um pensamento de comparação. Quando a gente observa de longe, a gente não se deixa fundir. A gente não acha que nós somos os nossos pensamentos. Você consegue entender? Mais uma vez, quando você dá 2 passos para trás, você não se funde com os seus pensamentos. Você consegue ver eles com muito mais clareza. E a 7ª coisa, eu parei de consumir conteúdo assim como quem come com fome. Sabe aquilo de consumir um conteúdo por reflexo? Hoje eu consigo finalmente dizer que eu consumo conteúdo por intenção. E esse é o meu grande desejo pra você. O nosso cérebro, ele é incrível, mas ele não foi feito pra processar 1 milhão de informações por dia. E esse ponto, ele é até um pouco delicado. Quando você consome demais, mas aplica de menos, você cria meio que uma ilusão de progresso. Você sente que tá evoluindo, mas na realidade você tá só se distraindo. Eu vou dar algum exemplo. Talvez você é uma nutricionista e você quer fazer mais conteúdos ali pro seu Instagram. E aí você diz que você precisa passar consumindo conteúdos de outros nutricionistas, para você se embasar, para você se inspirar. Só que aí você consome conteúdo de outras pessoas o tempo todo, o dia todo, e não faz um post sequer. Por isso que eu te digo, informação sem ação, sabe o que vai acontecer? Saturar o seu córtex pré-frontal. E o resultado disso, em outras palavras, cansaço mental, paralisia e procrastinação. Quem já sentiu isso? Porque eu já senti e muito. E hoje eu faço 2 simples perguntas antes de consumir algum conteúdo. E que, ao meu ver, seria maravilhoso se você fizesse essas 2 perguntas também. A primeira pergunta é: por que eu estou assistindo isso? A segunda é: o que eu vou fazer com isso? E a 8ª coisa foi parar de viver num alerta constante. Durante muito tempo eu achava que viver nesse modo alerta era ser uma pessoa responsável. Só que hoje eu sei, isso é viver em sobrevivência. E aí vem a grande questão, sabe? Quanto mais em alerta nós ficamos, mais nós alimentamos um estresse crônico que vai roubar o nosso futuro. Tem vezes que a gente enxerga mesmo os nossos problemas como monstros. E aí a gente sempre se sente inseguro e ativa o sistema límbico. E consequentemente o nosso córtex pré-frontal sai de cena e tudo isso acontece. Então, respira, pausa um pouco, toma uma água e volta ao trabalho. E a 9ª coisa foi parar de dizer sim automaticamente. E eu tô falando isso porque cada sim que você dá sem presença, sem intenção, isso te gera meio que uma dívida neurológica. E por que dívida neurológica, Clara? Porque o nosso cérebro, ele vai entendendo que excesso de demandas também é uma ameaça. Então é importante que a gente crie meio que esse espaço de tempo entre o estímulo e a resposta. Pausar e ver se faz sentido pra você, se faz sentido pra esse momento de vida que você tá vivendo. E dizer não, por muitas vezes, é liberdade. E a 10ª coisa que eu parei de fazer foi parar de me cobrar como se eu fosse uma máquina. É claro que eu devo ressaltar, eu não sou perfeita, né? Então tem dias que eu acabo me cobrando mesmo. Mas eu posso dizer assim, com o coração cheio de gratidão, que eu já melhorei demais. E foi quando eu percebi que o nosso cérebro, ele não foi feito para performance constante. O nosso cérebro, ele funciona em ciclos.